Execução de SPDA em usina solar fotovoltaica de 5 MVA. Os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, ou SPDA, eles são conjuntos de critérios técnicos pensados para proteger a vida, bens e as instalações que estejam dentro de edificações cobertas. Embora a maioria das instalações de usinas solares fotovoltaicas, ou UFVs, elas estejam expostas ao tempo, ou seja, fora de uma edificação, as poucas edificações existentes dentro da usina solar fotovoltaica elas devem ser protegidas contra danos diretos ou indiretos de descargas atmosféricas, para proteger a UFV contra prejuízos financeiros e para garantir a segurança da vida. No critério de proteção de instalações em edificações com coberturas, a norma NBR 5419, em suas 4 partes, ela apresenta um método que classifica a necessidade ou não da instalação ela receber um sistema de proteção contra descarga atmosférica, ou SPDA. Pede que o profissional execute 3 atividades e junte as seguintes informações. Faça análise de risco, os componentes, né, de risco daquela instalação. A norma ela dá condições para que o profissional consiga avaliar por completo todos os pontos de risco da instalação. Ela pede a informação da densidade de descargas atmosféricas naquela região, é um dado que é importantíssimo para fazer, para definir se é necessário ou não a proteção. E também outra informação que é primordial é o levantamento das dimensões da edificação, tanto na horizontal quanto na vertical. Se você está gostando desse conteúdo e, porém, prefere acessá-lo via texto, eu preparei um artigo no LinkedIn com o mesmo tema desse vídeo e coloquei lá na página do LinkedIn da Solars Elétrica. Dá uma conferida e aproveita e segue a gente. Não deixe de compartilhar com as pessoas que você acha que pode ajudar. Dentro de uma usina solar fotovoltaica, os pontos de interesse do responsável pela análise de risco seria as áreas cobertas, como por exemplo, a cabine de medição e proteção, a famosa CMP, os eletrocentros, onde fica o transformador, o TGBT, as casas de comando e controle, onde fica toda a parte de comando e controle da usina, CFTV, monitoramento. Então, o profissional que vai realizar essa análise de risco e juntar essas informações, ele precisa ser capacitado para fazer um correto levantamento de todas essas informações e analisá-las sob a luz da NBR 5419, para definir corretamente se haverá necessidade de implementar o SPDA específico para cada uma dessas instalações dentro da UFV. Sobre a proteção de instalações em edificações a céu aberto, a NBR 5419 ela não estabelece nenhum método para a proteção dessas instalações ao céu aberto. Ou seja, as mesas dos módulos fotovoltaicos, qualquer outra instalação que esteja exposta ao tempo, como os módulos estão. No entanto, a boa prática é interligar todas as partes metálicas da estrutura de fixação das mesas dos módulos ou do tracker, que são materiais ferrosos, com o frame dos módulos, ou seja, aquela moldura que fica ao redor das células dos módulos fotovoltaicos, e todas essas partes metálicas ser interligada diretamente à malha de aterramento que circula ali o perímetro da usina solar fotovoltaica, a fim de potencializar as estruturas metálicas dos módulos e também da mesa de fixação com a terra da usina, a fim de garantir uma resistência de isolamento entre estrutura de fixação, que é o material ferroso, e a malha, na ordem de micro-ohm ou milli-ohm. Então, essa é a ideia de ecopotencializar para ter a mínima resistência possível das estruturas com a malha no solo, enterrada no solo. E esse método ele não evita que uma descarga atmosférica atinja diretamente as séries fotovoltaicas das estruturas de fixação. Porém, ele possibilita que a corrente de descarga ela seja drenada para a Terra no menor tempo possível.
A Solaris Elétrica ela existe para facilitar os seus projetos de energia solar fotovoltaica.